Bem-vindos ao nosso programa Universo Maçônico. A pauta de hoje nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre Tiradentes e a possível ligação dele com a maçonaria, né? Muitas pessoas atribuem que Tiradentes era maçom. Então eu trouxe aqui o nosso historiador Hamilton, inclusive lançou 2 livros essa semana, um livro, né? Uma continuação do livro da História do Paraná, e nosso colaborador aqui, o colega Tiago. Sejam bem-vindos. Professor Hamilton, até se quiser falar sobre o seu livro no início, aí já antes da gente entrar na história de Tiradentes. Obrigado, professor Álvaro, Tiago, ouvintes. Muito bom estar aqui hoje, poder falar um pouquinho sobre a história e desmistificar um pouquinho a história, né? Esse livro, foi lançado um livro, agora dia 28, na série do Grande Oriente do Brasil, é um livro sobre as lojas maçônicas no Paraná, se chama Entre o Compasso e o Esquadro, Gênese das Lojas Maçônicas no Paraná, de 1930 até 1978. E tem um livro anterior que é de 1830, o mesmo nome, até 1930. Esses livros eles se encontram hoje na Amazon para venda, na Livraria Curitiba e lá na série do GOB Paraná também, no Beraba. Legal. E aí a gente pode entender um pouquinho da história do Grande Oriente do Brasil no Paraná. A gente pode entender a maçonaria do Paraná, o surgimento da maçonaria do Paraná até os dias de hoje. Legal, muito bom. Sucesso na sua obra aí. Comprei o livro lá, ainda não li, mas obrigado, obrigado. Tá em cima da estante lá para ler. Obrigado. Na escrivaninha. Mas vamos então falar sobre Tiradentes. O que a gente pode começar a falar sobre o Joaquim José da Silva Xavier? O Tiradentes? O Tiradentes. Grande Tiradentes. Professor Hamilton, como um grande historiador. Bom, a primeira pergunta, Tiradentes era maçom? Na realidade não era maçom, mas não era no que nós sabemos até hoje, o que nós temos de evidência documental. Então não existe nenhum documento mesmo que indique que ele pertenceu à ordem maçônica, até porque no período que ele morreu, a ordem maçônica ainda não estava organizada no Brasil. Apesar de existir teorias de que já existiam lojas na Bahia funcionando, né? Ele foi enforcado em 1792. E o Tiradentes, o contexto histórico dele, ele era um alferes, entre um tenente e um sargento, hoje, né? Seria isso. Subtenente, mais ou menos. Subtenente, exatamente. Então, professor Álvaro, vamos continuando aí, então. Exato. Então, e dentro daquele pessoal que era ali da Inconfidência, parece que ele tinha um cargo mais baixo, ele tinha o coronel, tinha o padre-mor, desembargador. Então, ele era o alferes, que era o cargo mais baixo, porque é aquilo, né? Ele iniciou na carreira, subiu a primeira patente, tipo um oficial, vamos fazer uma similaridade com hoje. Você sai da academia e você sai lá como subtenente. Você não chegou nem ao posto de tenente, né? Ou de segundo tenente. Então, mais ou menos isso, né? Isso. O movimento que tinha em Minas nessa época, o governo português tinha aumentado os impostos, né? Então existia o quinto, que era 1/5 de tudo que você extraía de ouro, você tinha que mandar para Portugal. Tanto que surgiu a expressão depois, Quinto dos Infernos, talvez até ligada a isso. E o que aconteceu? Daí teve um movimento do governo português chamado ADEAMA, que era obrigado, e quem não pagasse, ele precisava juntar, parece que 1,5 tonelada de ouro. 1,5 tonelada de ouro por ano, era a cobrança. Por ano, exatamente. Daí começou a prender um monte de gente e tal, e a população se revoltou. E nós hoje temos uma visão errada, porque muitas pessoas acham que a Inconfidência Mineira foi um movimento republicano. Ele foi um movimento republicano, mas só para Minas Gerais. Ele não era um movimento republicano para o Brasil inteiro. Isso. Tanto que eles imaginavam Minas Gerais e o Rio de Janeiro, porque daí teria um porto para fazer o escoamento de toda a produção deles, de ouro mesmo, porque Minas não tem ligação com o mar. Então, hoje nós temos essa visão, né? A pessoa vai e diz, não, mas o primeiro movimento republicano no Brasil de libertação foi esse. Mas ele tinha uma outra conotação, não era a libertação para libertar todos, era só para libertar uma parte do Brasil. E até porque, vocês sabem, o próprio Tiradentes ele chegou a ter mina de ouro também, né? Sim. É uma época que era comum. Era comum. Tinha o seu ofício de arrancar dentes, depois virou militar, não conseguiu subir nenhuma patente, foi exonerado lá do cargo dele de comandante e foi extraior. Ele tinha noções, né? Tinha noções. Como dentista, até como médico. Ele tinha algumas época, noções de medicina, né? Com certeza. Nós temos que entender assim que veio a República em 1889, né? E a República precisava de um herói. O que aconteceu? Quem que seria o herói? Que seria um herói republicano? Que tem outros personagens na história.
mas que teria ligação com o movimento republicano. Era o Tiradentes. Então, Tiradentes teve várias coisas que aconteceram antes também. Em 1861, Tiradentes morreu em 1792, tá? Em 1860, até então, ele foi enforcado em 1792 e foi esquecido. Daí, em 1861, Saldanha Marinho mandou fazer uma estátua, um busto dele em Ouro Preto, que se chamava Vila Rica na época, tá? Enquanto isso, Dom Pedro II mandou fazer uma estátua na Praça do Rossio, aonde viria a ser executado o Tiradentes. A ideia principal da história, qual que era? A República precisava de um herói. Então, ela disse, olha, quem nós vamos eleger? Vamos eleger Tiradentes. Como que nós vamos fazer isso daí? O Brasil é um país muito cristão, muito religioso, então vamos retratá-lo como quem? Contrataram um pintor positivista chamado Décio Vilares, e esse pintor, a primeira retrato que tem pinturas de Tiradentes foi ele que fez. Depois Pedro Américo fez também o retrato do Tiradentes todo esquartejado e tal. Tiradentes foi preso, né, por um suposto delator, que era o Silvério dos Reis, que hoje se tem historiadores que dizem que Silvério dos Reis era o líder do movimento. E foi ele que delatou Tiradentes. Então alguém precisava ser executado. A coroa portuguesa, ela precisava executar alguém. E quem que foi executado? Tiradentes. Tanto que todos os outros 12 tiveram a pena comutada pela Rainha Maria, né? E ele foi o único que foi executado. Daí nós temos aí uma questão, vamos dizer assim, religiosa, talvez. Porque Tiradentes foi feito o quê? Foram 12 insurgentes, né? Então remete a 12 apóstolos. Tiradentes foi retratado daquele jeito que a gente conhece, todo mundo, com a barba comprida, com a imagem de Jesus Cristo. Ele fez a Via Crucis porque ele foi preso no Rio de Janeiro e ele teve que caminhar até a Praça do Rossio, onde hoje é a Praça Tiradentes. Então ele teve a Via Crucis dele. E ele foi executado, foi enforcado, foi decapitado, né? Foi todo esquartejado. A cabeça foi para Minas e os pedaços do corpo dele foram colocados no caminho entre Vila Rica, se eu não me engano, e Vila Rica e... Ouro Preto. Vila Rica, depois Ouro Preto. Virou sim. a cidade de Ouro Preto. Isso. Então, foi na estrada de chegada. Foi isso que aconteceu. Ele é um herói que ele foi fabricado, esse herói. Podemos dizer isso, né? Mataram o que era o mais baixo escalão da Revolução. Até porque os outros eram ricos. Eram fazendeiros, eram desembargadores, como você falou. E o professor Hamilton citou o Saldanha Marinho. Então, só para deixar claro para o pessoal que está nos assistindo, nos escutando, quem foi Saldanha Marinho na ordem do dia da maçonaria? Porque daí pode ser que surja dali a ligação dizendo... Possivelmente, talvez tenha sido dali. Saldanha Marinho foi o grão-mestre do Grande Oriente dos Beneditinos. Então, é possível que alguém fez essa ligação, disse, olha, já que foi um grão-mestre da maçonaria que fez a homenagem, mas Saldanha Marinho era um republicano, entendeu? Então, esse pessoal, o movimento republicano, veio em seguida. Quando Dom Pedro II mandou fazer uma estátua equestre do pai dele, na Praça do Rossio, que era a Praça Tiradentes hoje, no Rio de Janeiro, o povo se revoltou. E queriam destruir a estátua e tal, e daí não destruíram, tal, foi feito, catapume foi colocado na estátua e tal, e depois, daí sim, foi feita uma pacificação disso daí, foi colocado lá uma estátua de Tiradentes também, e conseguiram conter isso daí, porque era um movimento que e queriam destruir a estátua do Dom Pedro I. Exato, porque ainda estava muito viva na ideia de Dom Pedro I, o libertador do Brasil, né? Foi ele que fez a independência. Isso. Então tinha que sumir aquela imagem do Dom Pedro I e criar uma nova. Isso. Então, a República era um sistema de governo que tinha assumido o governo no Brasil. Então a ideia era o quê? Era apagar os traços da monarquia para vir um novo poder que tinha se instalado, né? E aparecer ali. Essa estátua do Dom Pedro I foi colocada em homenagem à primeira Constituição do Brasil, que foi feita por ele, em 1928, 28. Até achei engraçado uma literatura que dizem que anterior, para tirar da coroa portuguesa, o pessoal de Tiradentes queria fazer no Brasil inteiro, mas não conseguiu. Depois veio a questão de Minas Gerais, foi até engraçado. E foi 8 pessoas que foram presas na época, e o único que foi morto foi Tiradentes. Mas eram 12 insurgentes. 12 insurgentes. Em confidência, eram 12 insurgentes. Na realidade, o que acontece é assim, eles tinham ideia, eles queriam resolver o problema deles lá em Minas.
Entendeu? Aliás, todos esses líderes lá, eles deviam para a coroa também. Então, eles não queriam pagar, simplesmente era isso daí. Foi uma revolta baseada, vamos dizer assim, teve um motivo financeiro. O Tiradentes talvez fosse o único que acreditava em formar uma república de verdade. E daí foi o que aconteceu. Alguém precisava morrer, ele morreu. Pega o mais pobrinho. Isso. É o mais pobrinho. E de acordo com tanto ouro, uma hora acaba na mineração. Daí ficaram devendo para a coroa. Inclusive, o pessoal fala, nessa época da derrama, é que apareceu a história do santo do pau oco, devagar que o santo é de barro. O santo do pau oco, o que era? Os padres, eles deslocavam, eles faziam imagens de santos ocas por dentro. E daí ali rolava o contrabando. Eles punham ouro dentro, tá? E daí levavam a estátua tal e para outra localidade, né? Ninguém fiscalizava tal, aquele ouro já tinha sido desfiado. E o santo, eles fazem aquela expressão que a gente ouve hoje, devagar que o santo é de barro, é porque o santo de barro tinha ouro dentro também. Então não podia cair porque ia quebrar e iam ver o ouro. É interessante essa história. Eu tive em Ouro Preto algum tempo atrás, e lá eles falam muito sobre essas expressões idiomáticas que nós temos no Brasil dessa época. Uma delas os escravos carregavam os santos, né, com ouro dentro, e daí eles diziam assim: nossa, padre, esse santo está tão pesado. E o padre dizia: porque são os seus pecados, meu filho. E daí na volta, quando o escravo voltava, o santo estava levinho, porque já tinha descarregado lá. Daí ele dizia: pô, padre, mas por que o santo ficou leve? Não, porque os seus pecados foram perdoados. Então, isso não sei se é verdade ou se aconteceu ou não, nós não podemos afirmar. Mas é uma história interessante sobre a época, né? Agora, a questão do Tiradentes ser maçom, muita gente fala sobre isso. Não existia nessa época maçonaria organizada. A maçonaria organizada, ela veio no Grande Oriente do Brasil, brasiliano, né? Em 1822. Não existia maçonaria no Brasil organizada. Poderiam existir lojas? Poderiam existir lojas. Nós não temos nenhum documento provando isso, mas poderiam existir, mas não existia nenhuma potência maçônica organizada. Então, ele não poderia ter iniciado, a não ser que ele tivesse iniciado em terras lusas, é difícil acontecer isso. E o pessoal fala essa história da Bahia, que tinham lojas na Bahia e tal, ele nunca, não tem nenhum registro de viagem do Tiradentes até a Bahia. E a primeira loja na Bahia, teoricamente, foi Cavaleiros da Luz, 1797. Isso, ele já tinha... Depois da morte dele também. Não tem, essa questão da linha do tempo, a pessoa tem que entender isso. Não existia maçonaria organizada no Brasil. E poderia existir maçonaria? Poderia. Nós não podemos também dizer que ele não foi iniciado na Europa. Mas ainda não apareceu nenhum documento dizendo que ele viajou para a Europa também. Se aparecer esse documento, nós vamos a história vai ser reescrita de alguma maneira, mas com base documental, não com base porque o primo do vizinho era maçom, o amigo era maçom. Porque o Saldanha Marinho mandou fazer a escultura dele. Isso, o Saldanha Marinho era o grão-mestre. Isso, o cara tinha um triângulo na porta de casa, isso daí é um símbolo maçom. O triângulo não é um símbolo, é um símbolo de um monte de coisa. Pô. Não é um símbolo exclusivo da maçonaria, né? Então a gente não pode, a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Para não mistificar. Diria que a maçonaria nem tem um símbolo exclusivo, né? Todos os símbolos nossos são herdados. Exatamente. São emprestados para fazer uma alegoria. Isso. E tem significados simbólicos. Não são símbolos que estão colados na ordem, né? Eles não são símbolos da ordem. Eles são usados pela ordem para passar algum tipo de ensinamento. Muito bem. E depois, 1797, foram as lojas do Rio de Janeiro, 1815, e depois para fomentar a fundação, isso. 1822, e fomentar a independência. Do Grande Oriente Brasiliano, Dom Pedro I foi grão-mestre do Grande Oriente Brasiliano mesmo, foi grão-mestre. Então, as pessoas têm que entender isso daí, essa questão do tempo, né? Como se localizar nesse tempo. Então, nós temos a formação, nós temos documentos da formação. Existia uma loja lá no Chique Chique, na Bahia, lá que não sei o que. Pode ser, mas não tem documento. Se aparecer o documento, nós vamos ser os primeiros aqui a dizer: olha, nós estávamos errados quando nós achávamos isso. Porque não que nós estejamos errados, nós baseamos nosso conhecimento no que nós temos em mãos. O que não está escrito, é invenção. Isso, por enquanto, invenção. Por enquanto. Por enquanto, exato. Até que se acham uma... Perfeito. Estamos com bastante participação. Eu gostaria até de fazer uma pergunta para o professor Hamilton, ou o professor Álvaro também, se quiser responder. O Tiradentes, pergunta do Giancarlo Maza. O Tiradentes pode ter sido usado como um bode expiatório para preservar os inconfidentes mais importantes? Com certeza. Com certeza, ele foi usado. O professor Hamilton falou dos santos do Paoco, cheio de ouro dentro.
Um dos grandes dos Inconfidentes era o cônego, né? Que é um cargo lá acima da igreja. Né? Então, o Tiradentes... O cônego Januário, se não me engano. Cônego Januário. O Tiradentes, ele era o cara mais, vamos dizer assim, mais baixo na escala social. Então, o que aconteceu? Como a gente... Ditado popular, vamos falar em ditado popular, né? Aonde arrebenta a corda. E a corda, infelizmente, arrebentou do lado dele. Eu fui em Ouro Preto, tem a sentença dele, no Museu da Inconfidência lá. Eu até recomendo quem quiser ir para conhecer. Vale a pena conhecer o lugar, é um lugar bacana. E lá tem a sentença que foi dada para todos eles. E a dele foi a única que foi convertida em pena de morte. Inclusive o Silvério dos Reis, que supostamente, por algumas linhas de pesquisa, de historiadores dizem que era o líder da Inconfidência, ele não sofreu nada. Ele foi pro degredo um tempo e voltou para o Brasil e continuou com as atividades. Ele não perdeu nada. Ele trocou pela anistia da dívida que ele tinha. Exatamente. Né? Quem perdeu foi Tiradentes. A casa dele foi salgada, a casa foi demolida, né? O terreno foi salgado e os seus filhos e descendentes amaldiçoados. E não é em Tiradentes que ele morava numa cidade próxima de Tiradentes. Salgada para que nada mais nascesse naquele terreno. Né? Tinha um simbolismo isso daí, né? Não era, e era uma maneira também da coroa mostrar força, né? Dizer, olha, não façam isso, nenhuma revolta, porque eles precisavam desse exemplo, né? Sim. Eles precisavam demonstrar esse poder para que não surgissem mais revoltas. Isso. E mais uma coisa também que é interessante, a gente entende que a história do Brasil, o primeiro ouro foi retirado em Minas. Não, o primeiro ouro do Brasil foi retirado no litoral do Paraná. Isso é uma história bem interessante, mas vai ficar para uma outra história. Agora que sabe, acho que foi o terceiro ponto de atracar. Foi Morretes. Morretes foi o primeiro, Paranaguá na realidade. Paranaguá. Né? E Morretes porque Morretes era município de Paranaguá. No Rio Indiaquara se chamava Rio Cubatão. Ali tinham as faisqueiras, que eram os garimpos de ouro do rio, de aluvião. E lá foi o primeiro ouro retirado do Brasil, que foi mandado para Portugal, inclusive. Depois daí veio as minas em Minas. Interessante. Então, já que fugiu um pouquinho, vou continuar, né? Desculpa. Por Morretes tem o tal do caminho do Anhanha, que sai de Morretes, chega a Curitiba. Sim. E a história conta que o pessoal foi subindo garimpando. Essa estrada foi construída porque eles foram subindo o rio garimpando e foram construindo a estrada. A ideia era o ouro, né? A ideia era para tirar o ouro. Aí sai ali em São José dos Pinhais. Sai lá de Morretes e vem para São José dos Pinhais. Exatamente. Agora, Tiradentes é um mito, né? Mito maçônico, como temos outros mitos, mas foi um mito construído. E outro, religioso, né? Ele foi um mito que ele foi, vamos dizer assim, ele foi conectado com a religião, porque você veja, o dia 21 de abril é próximo da semana da Páscoa. Então tem a ver com a celebração do povo. O povo já olhava aquele cara ali, nossa, ele é parecido com Jesus Cristo e tal. Então tem toda uma questão aí de, tipo assim, vamos dizer, de marketing da época que foi quando foi criado isso, né? Nós trouxemos até uma imagem que foi encomendada pela República, tá? Acho que podemos mostrar aqui a imagem do... Né? Tá lá, que foi o Pedro Américo que fez. Pedro Américo que fez. Pedro Américo era um pintor positivista. Uma outra Essa aí mesmo. Essa mesmo, dele esfartejado. Isso. Pode ser. Essa daí foi Pedro Américo. Essa imagem é interessante, porque essa imagem, se você olhar ela tem o desenho do mapa do Brasil. Exatamente. Ela foi programada. Ó. Então nós temos a perna dele ali com o sul do Brasil, né? E parece o mapa do Brasil. É bem interessante isso. E o Pedro Américo, só para título de curiosidade, ele era um pintor que fazia pinturas para o Império. Ele tinha encomendado, inclusive o quadro do Grito do Ipiranga, foi ele que fez. Ele tinha sido nessa época, em 1889, um pouquinho antes, né, antes de ser criada a República, né? Ele tinha sido encomendado pelo Império quadros da família imperial e ele estava fora, ele vivia fora do Brasil com uma bolsa do governo e tal, Pedro Américo, mas foi um grande pintor e ele tem muitas obras aí. Mas é mais um simbolismo que mostra que foi encomendado pela República para tirar o Dom Pedro do lugar, Dom Pedro I, é claro, né? Vou mostrar, porque até então era o herói. Isso. Que proclamou a independência e criou-se um novo herói. Precisava de um herói da República, um herói da República. Olha, veja ali no quadro, tem um crucifixo, tem um rosto de Jesus Cristo. O exército brasileiro, nessa época, em 1792, ele não permitia que as pessoas usassem barba e nem cabelo comprido, porque tinha muito problema de piolho no exército. Então o cara era obrigado a raspar a cabeça, não podia, barba só podia ter os oficiais. Ele ficou preso 2 anos. Ele ficou preso, não ia ficar confessou sobre
Questão de cacete, saúde, né? questão de saúde Questão tinha de que... higiene dentro da presídio Isso, não ia sim. ficar. Então, só que era mais fácil você criar uma imagem de Jesus Cristo, que as pessoas iam olhar e dizer, olha, é Jesus Cristo, né? Pô, ele é parecido e tal. Então, criar um mito, né? Criar um Tem mito. uma outra imagem também do Pedro Américo também, que Tem. até parece ter uma auréola atrás dele. Isso. Né? Tudo encomendado, Tudo entendeu? encomendado. Porque você imagina o pintor daquela época, ele pintava como era pedido. Então, o cara diz, olha, pinta para mim aí, ó, essa imagem. Essa imagem é Cristo morto, né? Aí, Cristo morto, Pedro Américo, aí, ó. Então, e o Tiradentes, ele tem exatamente essa Mesmo feição. traço. Se você procurar na internet, O céu fica uma é imagem feito para isso mesmo, pra né? isso. Então, isso foi uma... Aquele Marte, né? Para criar um Marte, precisava de alguém. E ele foi mesmo um cara que... Ele tinha ideias republicanas e tal, mas hoje bem entendido, né, que era republicana, mas para a república dele. Não era para libertar o Brasil inteiro de Portugal. Era para Minas Gerais ser libertado, e daí talvez Rio de Janeiro, tinha-se conspirações no Rio de Janeiro por causa do porto. Daí eles queriam aproveitar a estrutura pronta do governo que teria. Ok. Excelente, obrigado aí pela aula de história, professor. Imagina. Excelente. Não, mas Eu eu acho que que agradeço. é importante, né, todos esses pontos que o professor trouxe aqui para desmistificar e trazer o que nós temos mesmo de escrito na história. Né? O que nós falamos, né? O que não está escrito para nós é mito. É mito, Então, até alguém provar. Até alguém provar. Então, por enquanto, Tiradentes não foi maçom e foi um mito criado pela República. Né? É o que nós temos aí na história. Mais alguma consideração? Que também nosso tempo já está esgotando. esgotando. Não, só parabenizando, né, o pessoal, agradecer, dando boa tarde, dando o seu alô de presença. E também é bom falar, professor Álvaro, a palavra-chave. Ah, sim, para quem solicitou aí o Certificado. certificado de horas complementares, a palavra-chave é Tiradentes. Tiradentes, muito fácil. Faça a inscrição, que está no chat aqui também, né? Faz inscrição, 3 horas complementares, é bom, né? Para quem precisa. Para quem precisa tá fazendo a graduação. fazendo a graduação, pós-graduação. Exato. Tá ok? Obrigado, Tiago, pela presença. Professor Obrigado, Hamilton, professor pessoal que está Álvaro. nos assistindo Obrigado, aqui. Tiago. Obrigado, professor Álvaro. Nos encontramos no nosso próximo programa. Um abraço a todos.